Bom Dia Agro Entrevista. Amigos do Bom Dia Agro, continuam as investigações sobre a morte de pelo menos 200 de cavalos em vários estados brasileiros após o consumo de uma ração produzida pela empresa Nutrata Nutrição Animal, que teve produção e comercialização suspensas por determinação do governo federal. Nós então retomamos essa discussão desse caso que realmente sem precedentes, né, nos anais, convidando o médico veterinário Edson Bacelar para tentar entender um pouco das causas e sintomas dos cavalos. O Edson Roberto de Carvalho Bacelar é médico veterinário, conselheiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Ele é está secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Amélia Rodrigues, é professor universitário e instrutor de cursos no Senar. Atua principalmente na área de medicina veterinária com ênfase em reprodução animal. Seja bem-vindo, doutor Edson, satisfação em tê-lo aqui no Bom Dia Agro. Bom dia, Humberto, bom dia, Ana, bom dia, Reginaldo, a satisfação é nossa. Trago os cumprimentos, né, e os agradecimentos do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, na pessoa do nosso presidente, professor Lúcio Leopoldo, e toda a sua diretoria, e estamos à disposição para prestar os esclarecimentos dentro do escopo da nossa atuação, do nosso conhecimento, desse caso que colocou o país, colocou o mundo equestre, colocou a equicultura nacional em alerta, né, e em choque. Em choque. Então, estamos aqui à disposição para tentarmos, né, dirimir toda essa dúvida e toda essa celeuma, essa problemática que, de forma, eu diria assim, pontual, porque nós temos um sistema brasileiro de inspeção e defesa agropecuária, nesse caso o Ministério da Agricultura, que é responsável pela certificação e fiscalização de fábricas de ração animal, robusto, competente, eu diria o mais competente, o mais robusto, o mais estruturado do mundo, certo? E, infelizmente, uma marca, né, uma fábrica causou a morte de até contabilizados e foram atualizados, essa última atualização, 245 animais. Exatamente. Doutor Edson, eu pergunto para o senhor, né, como esse tipo de contaminação pode acontecer, né, num processo de fabricação, né, de ração? Quais as possíveis falhas que puderam ocorrer nessa cadeia de produção para que isso tenha ocorrido? Humberto, excelente pergunta, e eu já respondo como responsável técnico e gestor de programa de qualidade em fábrica de ração animal. Essa também é uma das nossas áreas, com conhecimento de causa. Primeiro ponto a ser esclarecido porque nós vamos classificar os alimentos que ofertamos nas dietas dos nossos cavalos em concentrados e volumosos. Sim. Os volumosos, exemplificando, são os capins, a silagem, entendeu? As gramíneas, o pasto, isso é o volumoso. E os concentrados são os grãos, que compõem, que são os ingredientes das rações, das formulações, dos produtos, né, que chamamos, mais uma vez, de concentrados. Então, nós precisamos esclarecer como é que a monocrotalina, que é um princípio ativo tóxico da crotalária, que é uma planta, é uma leguminosa, é uma planta, ela foi parar numa ração. Porque quando os primeiros casos começaram, nós imaginávamos que era uma aflatoxina, Sim. Produzido pelo fungo que normalmente está em grãos, milho, soja, nos bolores, né, pra gente, para que toda nossa audiência, né, nos possa entender. Ou até uma fumonizina que está também nos grãos e causa intoxicação, toxicose em equinos, grave, inclusive já atendi alguns casos de leucoencefalomalácia causados por grãos mofados, né, por bolores. Mas como é que uma substância tóxica causou toxicose letal em 245 cavalos até agora, está presente num concentrado? Esse é o grande ponto, né, a ser investigado. Então o Ministério competentemente, prontamente, autuou a fábrica, atuou e autuou como medida cautelar. Toda a fábrica toda a produção foi interditada corretamente, porque os cavalos são muito importantes, porque precificar um cavalo é muito complexo, viu, Humberto? Muito difícil, porque tem um lado afetivo. Mas a gente tem que entender que os outros animais também, Ana,
né, passam por isso, porque tem um lado afetivo, Isso. entendeu? A gente viu bem nesse caso, né? Pessoas lamentando, chorando copiosamente. Desolado. Isso. Situação. Então, para atacar diretamente a sua pergunta e tentar esclarecê-la, falhas no processo de gestão do controle de qualidade. Falha gritante, vamos Falha dizer assim. gritante, uma falha primária, Uhum. né? Porque só para vocês entenderem, e todos os ouvintes da Princesa FM, para que a gente possa registrar uma fábrica de ração, todo um processo, ele tem um rito processual no Ministério da Agricultura. Sim. Os auditores federais, eles inspecionam a fábrica, né, através de um checklist que eles vistoriam tudo, certo? E nós submetemos a esses auditores que vão julgar o nosso processo e deferir ou não a liberação do selo de inspeção, certo? Um manual de boas práticas de fabricação, e nós apresentamos, inclusive, 11 procedimentos operacionais padrões que devem controlar todo o processo de produção para que a gente possa oferecer um produto com qualidade, com os níveis de garantia que possam suprir as demandas nutricionais dos animais, mas também com segurança, com inocuidade, que não faça mal aos animais. A gente entende, mas é preciso destacar que o Ministério ele faz fiscalizações periódicas, porque a legislação, no caso em que não é abate, as fiscalizações dos auditores federais, ela ocorre periodicamente. O fiscal não está dentro da fábrica, certo? E por isso, em algum momento, na entrada da matéria-prima, houve falhas. Isso está muito claro para a gente, certo? E a gente precisa entender e fazer uma investigação mais pormenorizada onde é que se falhou, porque o produto final, ele deixou de ser um alimento para ser um veneno. Isso, acabou tendo um efeito desastroso. Exatamente. Doutor, agora, surgiu a outra possibilidade que seria uma sabotagem de um funcionário. O senhor acredita nessa possibilidade? Eu não acredito. Uhum. Eu não acredito porque, ainda que tenha havido uma sabotagem, se constitui também numa falha, né, de verificações diárias no controle de qualidade. Eu não acredito. O controle foi eu não acredito. Né? A gente traz aqui à memória um caso análogo a uma cervejaria mineira. Sim, verdade. E também, bem lembrado. Né, e isso também não isenta, né? Infelizmente, o responsável técnico, seja zootecnista ou médico veterinário, que é o responsável técnico da empresa, da marca, da fábrica, não isenta. Seja uma ou outra entrada intencional ou não. Isso. Entendeu? A falha realmente existiu. A falha existiu. Doutor, quais são os sintomas clínicos mais comuns, né, nesses cavalos que consumiram essa ração contaminada? O que de fato a monocrotalina ela age no sistema, no organismo dos cavalos? Perfeito, mas uma excelente pergunta, e eu me coloco, né, no lugar dos colegas que atenderam os primeiros animais. Porque é difícil de identificar? Olha só, a monocrotalina, ela causa lesões hepáticas, que acabam provocando uma insuficiência hepática e uma encefalopatia. Então, mas os primeiros casos eram de uma doença neurológica, que poderia ser até viral. Sim. Por exemplo, os animais apresentavam cegueira, depressão, desorientação, andar cambaleante e em círculos. Então, você sabe, olha, isso pode ser uma doença infecciosa viral. Então, afasta-se a priori a perspectiva e possibilidade de ser uma intoxicação. Mas, peraí, construindo essa investigação diagnóstica, os colegas, com certeza, trouxeram a possibilidade de que na mesma propriedade, alguns animais que ingeriram a ração apresentaram um quadro e outros não. Então, mas então se a ração, né, fez mal, se a ração trouxe uma toxicose com esse quadro de doença neurológica, né, de uma doença neurológica,
que pode até ter sido uma encefalomielite viral e tal, que a princípio eu tenho certeza que eu pensaria. No caso, eu pensaria. Fazendo Mas, anamnese, né? fazendo a anamnese, aí olha só, mas pode ter sido a ração, certo? Então isso pode ser também um quadro de leucoencefalomalácia, e aí nos dirige para a questão da intoxicação por fungos, por toxinas, né, de fungos que estão nos grãos. Isso. Mas aí, Humberto e Ana, quando houve os primeiros óbitos e os animais foram necropsiados, e o material levado para o laboratório, que é o laboratório oficial, laboratório do Ministério, é uma rede de laboratórios, certo? Que foi identificada, que foi a monocrotalina, aí sim, aí é que com certeza isso deve ter daria um nó na cabeça, né, do clínico que estava ali diante. Aonde essa substância tóxica, ela entrou no processo de fabricação? Se ela é oriunda de uma planta, o que é que ela está fazendo ali? Como ela chegou até ali? Pronto, mas assim, algumas rações, elas têm, por exemplo, eu já equinos pós-cólica, a gente usa uma ração que ela leva um pouco de alfafa, para a gente fornecer fibra, para os animais, né, terem melhorarem o trânsito intestinal, o peristaltismo, entendeu? É um animal que está se recuperando, então tem uma dieta específica. Já usamos muito, mas pelo que entendi, e é óbvio que a gente não tem acesso, né, ao relatório técnico de produto isento, que é submetido ao Ministério para aprovação da própria Nutrata, só quem tem acesso são os auditores, né, e o Serviço Federal que registra o produto. Eu gostaria de entender quais são os ingredientes ali, né, apresentados e os eventuais substitutivos, porque a legislação também permite, entendeu, Beto? Exatamente. Isso é... E aí a gente vê... algum erro nesse processo. Nesse processo. Então, assim, esses são os primeiros sintomas. Depois, alguns animais apresentaram, aí sim, uma síndrome hepática com icterícia, né, e perda progressiva de peso. E os animais que foram a óbito, né, na necrópsia, os colegas já constataram alterações hepáticas, né, macroscópicas, e quando foram fazer o isolamento do princípio ativo, descobriu-se que era a monocrotalina. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Edson, ele que de fato é médico veterinário e entendido dessa cadeia de produção. Dr. Edson, diante da gravidade desse caso, né, que o criador, médico veterinário, todo mundo, todos os atores que são envolvidos nesse processo devem fazer para evitar novos óbitos, principalmente as investigações elas continuam, né? Não há uma conclusão exata do que de fato chegamos à questão da monocrotalina, mas ainda continua, né, a investigação. Qual a melhor conduta nesse caso? Essa a pergunta de ouro. Essa é a pergunta de ouro, né? Bom, invariavelmente, Humberto, chegam para mim consultas sobre determinados produtos novos, né? Produtos novos. A primeira coisa que eu questiono, tem registro no Ministério? Porque o registro do Ministério é a perspectiva, eu disse, na verdade é a prova, é a certificação da segurança alimentar daquele produto. Te coloca num caminho, né, de fazer tudo bem feito. Tudo bem feito. Só para você ter uma ideia, nós, nas fábricas que a gente trabalha, nós submetemos a cada 3 meses, e não é o mesmo produto, não, 3, 4, 5 produtos por mês, a cada trimestre, há uma análise num laboratório também, num laboratório oficial, né, oficializado, melhor dizendo, credenciado pelo Ministério, para que os produtos não só possam confirmar os níveis de garantia da nossa formulação, mas também fazemos análise microbiológica e física para poder comprovar, né, a segurança desse produto, né, que os animais que ingerirem não vão passar por nenhum tipo de toxicose. Então, a primeira coisa é, o alimento tem selo no Ministério? Tem, ótimo. Ao abrir a sacaria, seja de ráfia, de plástico, ou balde, porque você tem nutracêuticos que vêm, né, embalados em balde. O aspecto do produto. Porque muitas vezes não é na fabricação, Ana, é no transporte, armazenamento. no armazenamento,
entendeu? Tem vários agentes que podem concorrer para que esse produto ele se E estrague. aí já isenta a fábrica, Isso. né? Então, esse é o primeiro. Isso é como se nós fôssemos, né, um alimento que a gente adquire e vai consumir em casa. Isso. Muitas vezes até está dentro do prazo de validade, mas a conservação e o armazenamento, infelizmente, não foram devidamente adequados e o produto estragou. Então, ao abrir um saco de ração, um balde, observar o aspecto do produto. Nunca cheire, porque em A havendo, inalação, você pode se intoxicar, isso. entendeu? De Nunca imediato, cheire. né, pode haver intoxicação, né? Pois é. E uma vez constatada alguma não conformidade ou alteração ou aspecto que não é aquele que o tratador, o apresentador, o proprietário do animal, o responsável pelo animal está acostumado com aquele produto, haja vista ele já vir comprando há algum tempo, imediatamente De imediato já. entra em contato com a empresa, com o saque da empresa, com o responsável técnico, mas, por precaução, guarde uma alíquota, uma cota e acione imediatamente o seu serviço médico veterinário. Porque aí você tem a contraprova já e prova de que pode ser que aquele alimento esteja contaminado, podendo causar, né, mal aos seus animais ou até, infelizmente, a morte. Isso constatado, ouvidoria do Ministério da Agricultura, porque fábrica de ração animal, todas são reguladas e fiscalizadas pelo MAPA. Pois é. Doutor Edson Bacelar, é muito boa a sua elucidação sobre isso, né? Nós poderíamos conversar muito mais sobre isso, mas infelizmente nosso tempo não nos permite. Muito obrigado pela sua presença aqui. Com certeza vou requisitá-lo muito aqui para colaborar com o nosso Bom Dia Agro, porque sei que o senhor tem uma bagagem muito grande, tanto nessa área, né, de reprodução, avaliação de ração e formação de novos profissionais, professor universitário. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Bom Dia Agro. Humberto, eu que agradeço a oportunidade também de estar aqui com Ana, com Reginaldo, em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Mais uma vez, nós agradecemos o espaço para que a gente possa esclarecer a população, a sociedade e trazer aqui um dado relevante. Nós fizemos aqui em Feira de Santana, rapidamente, falando, uma brasileira do cavalo campolino. Eu sou inspetor de registro há 21 anos. Eu completei maioridade no quadro técnico de uma raça nacional. E nós fizemos uma brasileira, e Feira de Santana é apaixonada por cavalo. Feira de Santana, fizemos um levantamento e Feira de Santana só perdia há pouco tempo para Sorocaba em número de animais hospedados. Então, eu estou trazendo esse dado porque é um indicador importante para saber o quanto o cavalo está afetivamente, né, ligado, conectado com Feira de Santana e região. Se você perceber agora, foi feito no município de Irará uma festa de vaqueiros e foi uma enormidade de gente, de cavalos, ou seja, é uma paixão. E em sendo paixão, a gente realmente tratou o assunto com a relevância, a importância que tem e agradecemos, né, um programa tão relevante, importante e com a audiência que você tem, o espaço para a gente vir tratar de um assunto que está realmente preocupando a todos nós que convivemos com o cavalo. Com certeza. Mandando um abraço também ao nosso querido presidente, o Lúcio Leopoldo Aragão, né, presidente, ao todo o pessoal, todo o staff, todo o conselho, enfim, todo esse pessoal bom que faz o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Bom Dia Agro.